Estamos no estudo diário do Tânia para a data de 3 de Tevet. Estamos no meio do capítulo 6, quando nós estamos explicando sobre a alma animal e sua atuação, os poderes da alma animal, os 10 poderes, 7 emoções, os 3 intelectuais, as vestimentas da alma animal, pensamento, fala e ação, quando revestidos em coisas que não fazem parte do campo da Kedushá, da santidade, que está anulada a Deus. E ele prossegue nos dizendo, Aval kol ma she'eino batel etzlo yitbarach, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיות הקדושה ומהותה בעצמותה, בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים. Então, de certa forma, aqui ele vai nos explicar como que o mal existe. E ele nos diz que qualquer coisa, porém, que não tenha se submetido a Deus, algo que não está submetido e anulado diante de Deus, seja no potencial, na prática, e se perceba uma criatura, um ser, desde o ser humano até outra criatura, que ela se percebe como separada em si mesma, ou ela se acha autônoma, independente de Deus, se vira sozinho, etc., autossuficiente. Qualquer criatura e ser com essa característica, não, nessa situação, não receberá sua energia vital da santidade de Deus. Mas Deus é único e Ele é a única fonte de vida, vitalidade do universo e de todas as suas criaturas. Se a gente fala que essas criaturas da Sitra Achra, ou até a pessoa, quando dominada pela alma animal, etc., ela não recebe sua vitalidade, sua energia vital da santidade de Deus, do âmago esplendoroso, íntimo e essencial da própria santidade, então de onde ela vai receber a sua vitalidade? Se no final a única fonte provedora é apenas e tão somente Deus, ele nos diz que ela vai receber ainda de Deus, tudo bem de Deus de fato, mas ela vai receber a sua vitalidade não do âmago, não do íntimo e essencial da santidade divina, e sim de trás dela. Por assim dizer, por trás. E nós já vamos ver o que significa essa analogia, essa metáfora. Então ele nos fala aqui que todas essas coisas, criaturas, ou mesmo a pessoa, quando ela está nessa situação, que ela não se submete a Deus, não está anulada a Ele. Pelo contrário, ela não sente Deus, sente a si mesma. Eu sou mais eu. A pessoa imagina como se ela fosse autossuficiente. Às vezes ela se torna também prepotente. Então, na realidade, mesmo nessa situação, ela também recebe a sua vitalidade de Deus. Porque nada pode existir ou sobreviver sem essa vitalidade divina. Porém, ela não vai receber a sua vitalidade do âmago, do íntimo, da parte interior da divindade, e sim apenas por trás. O que significa por trás? Ele vai nos explicar mais adiante, num capítulo posterior. Quando você se depara com um amigo seu, uma pessoa querida, então você o encara no semblante, olho no olho, você tem prazer e satisfação de fitá-lo, de observá-lo, e etc., não é? E você conversa cara a cara, olho a olho com ele, isso com prazer e satisfação. Porém, às vezes, quando você se depara com uma pessoa totalmente desagradável, uma pessoa má, ruim, uma pessoa que lhe fez mal, etc., você nem quer olhar para a cara dessa pessoa. Você passa e dá as costas a essa pessoa. Mesmo que você tenha que dar alguma coisa para ela, diferente de um amigo que você dá um presente com um sorriso no semblante, olhando para a sua cara, para essa pessoa, se você, por força das circunstâncias, tem que dar alguma coisa para ela, você como joga por trás dos ombros. Você nem vira o seu semblante para ela, você dá as costas e joga isso por trás. Esse é o significado, essa analogia do que significa receber a vitalidade de Achoraim pelo lado de trás, por assim dizer, da fonte de energia divina. O semblante, interessante que em hebraico, panim, semblante, face, é da mesma raiz que a palavra pnimiut, que significa o interior. Ou seja,
dar as caras, mostrar o semblante, isso também é uma expressão de carinho e amor, algo que está no íntimo da pessoa, que está no interior, no fundo dela. Ou seja, que isso é o desejo da pessoa, de ver, de estar próxima, etc., de quem lhe é próximo, de quem lhe é querido. Isso é, na analogia, tudo que pertence ao campo da Kedushá, da santidade, que recebe a vitalidade do semblante divino, da parte interior, íntima da divindade, porque é isso que apraz a Deus, isso que ele deseja. Porém, a Sitra Achra, o lado oposto, o lado contrário, que ele, como nós já falamos, tem que existir para possibilitar o livre-arbítrio. Então é Deus que cria e é Deus que nutre esse lado que dá vitalidade a esse lado contrário também. Mas como esse lado contrário, ele personifica aquilo que é abominável aos olhos de Deus, aquilo que é odiável aos olhos de Deus, ou seja, aquilo que é mal, ruim, negativo, etc., Deus dava vitalidade a isso, mas como por assim dizer, sem olhar para cá, dando por trás, isso está lá para existir, fazer parte do cenário, não é? Porque essa é a intenção divina para beneficiar ao máximo a criatura, recompensá-la para que ela tenha o mérito de fazer a escolha certa, conquistar o bem, etc. Mas se o mal tem que existir, ele existe, mas ele vem ele recebe uma energia divina que vem, assim por assim dizer, apenas por trás. Uma vez que Klipot, todo o campo das Klipot, das chamadas cascas, representam o oposto da vontade divina. Nós falamos, Deus lhes dá vitalidade para que haja o bem, para que haja o mal, e como nós falamos até de forma equilibrada, para possibilitar a escolha certa do ser humano para que ele possa exercer o livre-arbítrio e assim se tornar merecedor da recompensa maior divina, que isso é o que Deus quer proporcionar à pessoa. Mas enquanto isso, tudo que faz parte da Sitra Achra do lado contrário, oposto a Deus, vai receber sua vitalidade apenas, por assim dizer, do lado oposto, exterior, superficial, da energia de Deus. E por isso também essa energia, uma vez que ela vem, ela é muito diminuta, ela é pequena em termos de espiritualidade, e por isso ela também não se revela, não se manifesta em forma de espiritualidade e divindade. Ou seja, algo que quer se desvincular, ou alguém que quer se desvincular de Deus, e prefere, e acaba optando, e com isso acaba obtendo a sua energia desse lado, por assim dizer, de trás, então não vai se manifestar divindade, espiritualidade nessa pessoa, não vai se revelar nela, porque toda essa energia está vindo do lado contrário, do lado oposto, do lado de trás da divindade. Ele nos diz, além disso, שיורדים ממדרגה למדרגה, רבבות מדרגות, בהשתלשלות העולמות, דרך הילה ועלו בצמצומים רבים. Ou seja, como chegam até nós essa energia. Então ele vai nos dizer que isso passa por um processo, ou seja, para que possa chegar até nós essa energia, se diz que ela desce inúmeros níveis, né? Essa luz divina ela vai se condensando, vai se diminuindo, vai se limitando, e vai se obscurecendo, etc., até que ela possa chegar aqui nesse plano e dar vitalidade até as coisas do campo negativo. Ou seja, passa por todo esse processo e vai se diminuindo, etc., עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד. Então ele nos diz que a força vital das coisas impuras desce passo a passo. Essa descida vai ocorrendo de forma gradual, mas é uma descida que acaba sendo quase uma queda a nível espiritual, ou seja, que aquilo que era originalmente divindade explícita, revelada, vai se condensando, vai se diminuindo, vai se camuflando de tal forma que vai perdendo a característica espiritual, né? Então, ela vai descendo passo a passo dezenas de milhares de vezes, essa luz e energia divina que vai vitalizar a Sitra Achra ao outro lado, através da espiral de mundos, conforme explicado na Kabbalah. E é diminuída muitas vezes por causa e efeito, até sua
sua luz e energia terem sido diluídas tão repetidamente que ela pode ser diminuída, vestida e exilada em um ser autônomo. Então, essa luz vai estar tão condensada, tão limitada, tão restrita, etc., até que ela possa, no final, ser vestida, se aplicar em um ser que se considera autônomo, que ele ignora Deus. Ateu, ele ignora Deus, ou nega Deus, contesta a divindade, vai contra a vontade divina, etc., mas paradoxalmente, ele continua recebendo sua vitalidade, aquilo que lhe dá vida e existência da energia divina, só que isso está diminuído e exilado. Ou seja, essa energia está presente dentro desse ser e criatura, mas ela está lá como presa, como exilada. Né? E ela está lá presente para energizar e sustentar a existência desse ser do nada para algo, porque nada pode existir sem a vitalidade, sem a energia divina, de modo que ele não volte a ser nulidade e vazio, que era o seu estado primordial. Então Deus faz o favor, e dentro dessas regras do jogo, ele continua dando vitalidade a esses seres, criaturas, ou até o ser humano, o Yehudi, que por livre-arbítrio, Deus nos livre, faz a escolha negativa, faz a escolha do mal, e se vincula, ignora a fonte divina, e se vincula a Sitra Achra, o lado oposto. Então ele nos diz, essa vitalidade se encontra mesmo assim presente, mas ela está como enclausurada, presa, ela não tem o poder de ação, de se revelar. É o que acontece com a vitalidade divina, quando ela não se revela, não se manifesta. Mas ela continua presente dentro do ser e da criatura. E aqui ele nos diz e nos dá uma definição do nosso mundo, no nosso mundo asiano, nosso mundo físico, terrestre, material e materialista. O que está mais presente? Que forças predominam? Então ele nos diz, sem dúvida alguma, aqui nesse mundo se dá vazão muito à alma animal. E esse cenário propicia um mundo físico, materialista, prazeroso, busca apenas de prazer, satisfação pessoal, etc. Então, esse mundo é um cenário muito adequado para a alma animal. Então, a alma divina aqui está jogando no campo do inimigo. Quando ela estava nas alturas celestiais e espirituais, então lá era o seu habitat perfeito. Mas a alma divina que está junto da alma animal no corpo do Yehudi aqui nesse mundo terrestre, ela aparentemente está em desvantagem. Por quê? Porque esse mundo que nos cerca é um mundo que propicia muito favorável para as coisas físicas, ambições físicas, materiais, etc., diferente das espirituais. Por isso também ele nos dá talvez uma triste, mas real definição do nosso mundo, do nosso plano terrestre aqui, de acordo com os livros místicos, de acordo com a Kabbalah. Portanto, este mundo e tudo que ele contém é o mundo das klipot e sitra achra. Nosso mundo aqui é um mundo que está repleto, permeado de clipota, das chamadas cascas, ou seja, aqui nós não vemos o fruto, o conteúdo, nós não vemos e percebemos o que é o essencial, nós vemos só o superficial, só as cascas. Mas imagina, você tem a noz e uma casca, e você vai querer consumir a casca da noz e rejeitar ou negligenciar o fruto, o conteúdo principal, mas esse é o fato. O nosso mundo é um mundo de superficialidade, é um mundo que predominam as cascas, e o que prevalece nesse mundo é a sitra achra, é o outro lado, o lado oposto da kedushá, da santidade. Então ele nos diz, ou seja, como nós falamos que tudo aquilo que não está anulado a Deus, então já está fora do campo da Kedushá, da santidade. Tudo aquilo que parece uma entidade per si, que tem autonomia independente de Deus, não está anulado a ele, isso é Klipá e Sitra Achra. O nosso mundo, quando a gente olha para cada coisa no mundo, a gente não vê nisso divindade. E as criaturas e seres desse mundo não estão anuladas a Deus e não percebem a sua dependência
em Deus, na sua existência, etc., diferente do que acontece nos planos espirituais, no campo angelical, ou nos anjos, em cada um dos estágios, etc., que lá eles estão anulados. Diferente disso, assim é o nosso mundo. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, como שכתוב בעץ חיים שרמ"ב, סוף פרק ד'. Ele nos diz, e é por isso, citando uma linguagem cabalística do Rab Chaim Vital em nome do Arizal, e é por isso que todos os eventos deste mundo são duros e maus, e as pessoas perversas prevalecem, como consta em Etz Chaim, seção 42, fim do capítulo 4. Então, esse mundo pode, em termos espirituais, parecer uma selva, e muita coisa ruim acontece aqui, ou seja, por culpa das pessoas e suas escolhas, e parece que as pessoas perversas são aquelas que estão prevalecendo. Por quê? Porque esse é o campo da Sitra Achra, do outro lado, oposto a Kedushá. Aqui ele nos traz uma nota. Ele nos diz, nessa nota ele vai nos explicar que por mais que esse nosso mundo que a gente se encontra aqui, nosso mundo físico-material, é chamado mundo das Klipot e Sitra Achra, como que está desprendido, por assim dizer, da divindade, mas de fato e na realidade não há dúvida que Deus é onipresente e que Deus, na sua essência, está presente não só em toda parte, mas aqui nesse mundo, e Deus não se afastou desse nosso mundo físico, terrestre, com toda a maldade que existe aqui no mundo ou por parte das pessoas, etc. Mas Deus está em todo lugar, mas ele vai nos explicar nessa nota que a diferença o problema é, Deus de fato está aqui, com toda a sua presença, com toda a sua grandeza. O problema é que nesse mundo ele não se encontra revelado, não se encontra explícito. Já que aqui predomina as klipot, as chamadas cascas, etc., isso ele se encontra aqui, só que não o vemos a olho nu, não o percebemos de forma revelada. Então isso que ele nos diz na nota, im heyot betocho eser sfirot de asiyah de kedusha, וכמו שכתוב בעץ חיים שרמ"ג, ובתוך 10 ספירות דעשייה אלו הן 10 ספירות דיצירה, ובתוכן 10 ספירות דבריאה, ובתוכן 10 ספירות דאצילות, שבתוכם אור אין סוף ברוך הוא. Ele nos diz, por mais que consta na Kabbalah, que esse mundo contém a santidade das 10 sefirot do mundo de Asiyah. Existem, de acordo com a Kabbalah, 4 mundos espirituais, 4 planos, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiyah, o mundo, o campo da emanação, da criação, da formação e da ação. Então ele nos diz, aqui nós estamos no Olam Asiyah, no mundo da ação. E nesse mundo da ação também existem 10 sefirot sagradas divinas. Como consta em Etz Chaim, seção 43, e se diz que nas 10 sefirot de Asiyah estão manifestas as 10 sefirot do mundo superior a elas de Yetzirah, e dentro dessas 10 sefirot de Asiyah estão as 10 sefirot de Yetzirah do campo da formação, que por sua vez nas 10 sefirot de Yetzirah da formação se manifestam as 10 sefirot do mundo acima delas, e dentro delas as 10 sefirot de Briah, que é criação, e mais ainda, subindo mais um nível, dentro das 10 sefirot de Briah, segundo a Kabbalah, dentro delas as 10 sefirot de Atzilut, emanação, em que se encontra a abençoada luz infinita. Ou seja, a revelação divina no plano de Atzilut, de emanação, é máxima. Ou seja, lá está presente divindade, só divindade, evidência do Criador, e nem há ainda criatura. E isso, de certa forma, se manifesta até esse mundo de Asiyah, por tabela. Então ele nos diz, de fato, a presença divina aqui é completa, íntegra, integral. O único problema, como nós falamos, que é um grande problema para nós, ou seja, por mais que existe uma luz e presença divina máxima nesse mundo, mas quando ela não está revelada, quando ela não se manifesta aos nossos olhos, então para nós de nada vale, não impacta a nossa vida, não muda as nossas atitudes. ונמצא אור אינסוף מלא כל הארץ על הזו התחתונה על ידי התלבשותו ב10 ספירות ב4 עולמות הביאה, כמו שכתוב בעץ חיים שרמ"ז פרק ב' ובספר גלגולים פרק כ'. Segue-se então, se conclui que a abençoada luz infinita preenche toda essa terra inferior, pois ela está vestida com as 10 sefirot dos 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiyah, como consta em Etz Chaim, seção 47,
capítulo 2, e no Sefer HaGilgulim, capítulo 20. Ou seja, essa nota vem nos esclarecer, para que ninguém se desespere, ou que ninguém questione até filosoficamente, se esse mundo é tão cheio de coisas más e ruins, se as pessoas más prevalecem nesse mundo, e etc. Esse mundo ele está permeado, repleto de clipá e citracha, das cascas, é dominado pelas cascas, e o lado oposto. Então parece que Deus foi banido desse mundo. Ele diz, não foi banido. Sua presença aqui é muito forte. Mas como nós falamos, o problema nosso é que nós não o vemos de forma explícita. E agora ele passa a nos explicar o conceito das klipot, das chamadas cascas, que isso é uma metáfora utilizada na Kabbalah, e ele vai nos explicar e nos dizer como existem dois tipos, duas categorias de klipot. E é importante salientar que até agora ele nos explicou que o pensamento, fala e ação, que não são do campo, não estão investidos no campo da Kedushá, da santidade, e, portanto, não são mais vestimentas da alma divina, e automaticamente vão fazer parte, vão pertencer a Sitra Achra, ao lado contrário, ao lado oposto, vão ser vestimentas, portanto, da alma animal. Agora, se nós nos lembrarmos bem aquilo que nós estudamos no capítulo 4, quando lá nós concluímos que o poder e alcance das vestimentas supera o dos próprios poderes da alma. Ou seja, quando, no caso da alma divina, quando a pessoa está imbuída, pensamento, fala e ação nos assuntos de Torá, então ela supera em espiritualidade e elevação o que a sua alma, até com seus poderes, pode alcançar, com sua mente divina, da alma divina, ou as emoções de amor e temor a Deus, etc. O mesmo, paralelamente, ocorre em relação à alma animal, só que no sentido contrário, porque nós vamos ver que, por essência, mais tarde nós vamos ver que a alma animal do Yehudi, como ela faz parte de Klipat Noga, dessa Klipá intermediária, ela por si só, no início, está ainda num estado de neutralidade. Ela tem um poder de desejo, vontade, com muito ímpeto, com muito desejo, com muita paixão. Não necessariamente ela é má. O problema é que, chegando nesse mundo físico, terrestre e materialista, na maioria das vezes ela acaba se envolvendo com as coisas negativas e ruins. Mas ela por si só ainda é como algo neutro. Um animal que precisa ser domesticado. E se você domesticá-lo, você vai até poder utilizá-lo para coisas boas e positivas também. E não vai ser uma fera selvagem, devoradora, predadora. Porém, quando se trata do pensamento, fala e ação, das vestimentas da alma animal, investidas nas coisas negativas, onde essas vestimentas acabam levando o indivíduo, tornam a pessoa muito pior do que a alma animal que ela possui, porque, como nós falamos, a alma animal por si só ainda não é má e ruim, ela precisa ser domesticada, ela precisa ser tratada. Mas pensamento, fala e ação de coisas ruins, negativas, ou que não pertencem ao campo da Kedushá, isso acaba deteriorando a espiritualidade, acaba rebaixando a pessoa a um nível muito mais inferior do que ela estaria apenas pela sua alma animal. Então ele começa a nos explicar agora. Ela she'aklipot hem nechlakot lishtei madregot zu lemata mizu. O campo das klipot se divide em duas categorias, uma abaixo da outra. Ele começa pela categoria mais baixa, mais impura, mais afastada da divindade. E no outro capítulo ele vai nos explicar sobre Klipat Noga. Então nesse capítulo ele nos fala que o nível mais baixo consiste de Hishlosh Klipot Atmeot Veraot Legamrei Behem Bahem Tov Klal. Porém as klipot são divididas em dois níveis, um mais baixo que o outro. O nível inferior contém 3 klipot completamente impuras e más. Então, klipot são, como nós falamos, as cascas ou aqueles obstáculos, aquela interferência para a revelação divina, aquilo que encobre, oculta a espiritualidade e a divindade. Então, existem as 3 klipot impuras e más, nas quais não há absolutamente nenhum bem. Tudo que é derivado dessas 3 klipot negativas impuras é totalmente mal.
não há bem, não tem como resgatar algo de positivo dessas klipot. Elas estão ao serviço do mal, elas estão alinhadas apenas com o campo negativo, então tudo ligado a elas, derivado a elas, aquilo que obtém vitalidade delas, definitivamente é mal e ruim, é contrário à Kedushá, a santidade. Esse conceito de klipot está baseado na famosa visão da carruagem, na profecia de Yehezkel, de Ezequiel, e isso que ele vai nos dizer em seguida, que essas três klipot estão definidas lá como no campo do mal, etc. Venikre'u bemerkevet Yehezkel ruach se'ara ve'anan gadol ve'gomer. Fala na carruagem de Ezequiel, nessa visão esotérica mística de Ezequiel, elas são chamadas um vento tempestuoso, uma nuvem imensa, etc. Ou seja, elas recebem definições figurativas, mas que expressam três níveis de klipot, que seriam as três klipot impuras. Assim, elas são mencionadas em Yehezkel, são associadas ao vento tempestuoso, a uma nuvem intensa e também a uma chama incandescente. Se diz que dessas klipot, o que acontece? Umehem nishpaot venimshachot nefashot kol umot haolam vekium gufam venafshot kol balei chaim atmeim ואסורים באכילה וקיום גופם וקיום וחיות כל מאכלות אסורות מהצומח כמו עורלה וכלאי הכרם וכולי, כמו שכתוב בעץ חיים שער מ"ט פרק ו', וכן קיום וחיות כל מעשה דיבור מחשבה של כל שעשה לא תעשה בענפיהם, כמו שכתוב שם סוף פרק ה'. Então se fala que essas klipot, essas três klipot impuras, elas são a fonte de vitalidade e elas que alimentam metafisicamente as almas e sustentam os corpos de todas as nações más do mundo. São elas que geram as almas e sustentam os corpos, ou seja, tudo aquilo que está associado e ligado ao campo do mal, em qualquer reino que seja no ser humano, seja no reino animal, seja no reino vegetal, seja no reino mineral, tudo aquilo que é mal, ruim, ou que é proibitivo pela Torá, e se é proibido pela Torá é porque é mal e ruim, tudo isso está vinculado a essas três klipot e recebe a sua vitalidade e energia dessas três klipot. São elas que geram as almas e sustentam os corpos de todos os seres vivos impuros que somos proibidos de comer. Por exemplo, todos os alimentos impuros proibidos pela Torá são derivados, a sua vitalidade é derivada e por isso são proibidos. A sua vitalidade é derivada dessas três klipot. Elas também são o sustento e a força vital de todos os alimentos proibidos do reino vegetal, tais como orlá. Orlá é um fruto interdito, é uma fruta que foi plantada e ainda esteve apenas 3 anos, ou seja, só começa a ser permitido para o consumo, de acordo com a Torá, a fruta para o Yehudi depois do 4º ano da sua plantação, ou kilai kerem, ou produtos de vinha semeada com mistura de sementes de cereais e hortaliças, que a Torá proíbe essa prática, esse tipo de plantação, mas quando isso é feito, isso dá origem a esse produto mesclado, que é chamado de kilai kerem, então tudo isso pertence ao reino vegetal, mas como é proibido pela Torá, a sua vitalidade, isso significa que a sua vitalidade é derivada das 3 klipot impuras, conforme consta na Kabbalah, em Etz Chaim, seção 49, capítulo 6. Ele nos diz mais do que isso, porque aqui ele nos deu exemplo das 3 klipot impuras presentes no ser humano, ou no reino animal, ou vegetal, etc. Mas ele nos fala que, de forma geral, essas 3 klipot, elas também são a fonte de energia e vitalidade, e também são o sustento e a força vital de toda ação, palavra falada e pensamentos proibidos pelos 365 mandamentos negativos e seus derivados, conforme explicado em Etz Chaim, fim do capítulo 5. Ou seja, tudo que está ligado às 365 proibições da Torá, que ele nos explica, de acordo com a Kabbalah, que tudo que foi proibido pela Torá é porque está essencialmente ligado, vinculado, derivado das 3 klipot impuras, que não tem como ser resgatadas, convertidas, elevadas, etc. E por isso são proibidas para o nosso consumo, por assim dizer. Isso inclui todo tipo de ação proibida pela Torá. Ou
palavra falada. Ou seja, falar maledicência, falar mentira, falar mal do outro, etc. Tudo isso é proibido pela Torá porque isso está vinculado a Sitra Achra, o lado oposto da santidade. Isso está ligado a essas três klipot. E os pensamentos proibidos, enfim, tudo que está ligado aos 365 mitzvot, lot aseh, preceitos proibitivos da Torá, é derivado, vinculado, está associado a essas três klipot impuras, e por isso que é proibido.